A interface gráfica é geralmente uma das últimas coisas que você pensa quando está desenvolvendo um jogo. Pelo menos para mim é. Nesse vídeo eu vou cuidar da interface do jogo de Raycasting que venho desenvolvendo aqui no canal, Dead End. Antes de mais nada, eu vou colocar um Splash Screen, que nada mais é que exibir uma imagem assim que o jogo inicia. Então é só carregar a imagem e jogar para a tela. Essa tela vai ficar aparecendo até o jogador apertar qualquer tecla. Então eu vou criar um loop só para isso. Aqui vou fixar a taxa de quadros em 60 quadros por segundo. E vou fazer uma cópia da imagem do Splash e pegar o valor do tempo para renderizar um texto animado. Para renderizar o texto, eu primeiro preciso configurar a fonte, que fiz lá no início. Eu estou renderizando o texto duas vezes para dar um efeito de sombra e estou variando a posição vertical com o seno do tempo. Assim ele fica indo para cima e para baixo, ainda com uma diferença de fase. Eu vou pegar a posição do mouse e renderizar um polígono para indicar a posição do cursor. E finalmente exibir a imagem resultante na tela. Depois de tudo isso eu verifico se o jogador não apertou algum botão para iniciar o jogo. Quer dizer, primeiro ele vai para o menu de pausa, onde a partir dele o jogador pode escolher iniciar o jogo ou mexer nas configurações. Então antes de rodar lá toda a lógica de renderizar o frame, movimentar o jogador e os NPCs, eu vou verificar se a pausa está ativada. A pausa pode ser ativada com as teclas P ou ESC, e é ativada automaticamente quando o jogador morre. O menu de pausa tem três telas diferentes. Na primeira, o menu principal, o jogador pode escolher entre continuar ou começar um novo jogo. Na segunda, ele tem as opções de configuração. E a terceira é só uma tela de informações. Essas telas dos menus eu optei por utilizar PNGs pré-renderizados. Mas para indicar como o usuário pode interagir com o botão, é renderizado um retângulo ou um círculo no plano de fundo, dependendo do caso. O Pygame não tem a funcionalidade pronta para criar botões, então tem que fazer tudo manualmente. De forma resumida, para cada botão é necessário verificar se o ponteiro do mouse se encontra dentro da região correspondente e então verificar se houve um clique, para depois realizar as ações necessárias. Eu coloquei a maior parte da lógica do menu de pausa dentro de uma função dedicada, para não deixar o loop principal muito poluída. Aqui, antes de mais nada, eu pego a posição atual do mouse para saber onde o jogador vai clicar. E cada tela é controlada pela variável Options. Então aqui na opção 0 estou no menu principal. Aqui eu verifico para cada um dos botões do menu se o ponteiro do mouse se encontra sobre algum deles, comparando com as coordenadas de um retângulo. Se ele estiver nessa região, eu renderizo um retângulo com o mesmo tamanho para dar destaque. E só depois disso vou checar o clique para poder executar uma ação. Algumas coisas precisam ser renderizadas antes do PNG na tela, como os destaques dos botões, mas outras precisam ser renderizadas depois, como os textos. O processo é praticamente igual para as outras telas, só com botões diferentes. Os botões mais interessantes são do menu de opções, onde o usuário pode definir diretamente o volume dos sons. Para isso é desenhado um triângulo com a função polígono, que tem um tamanho proporcional ao volume. No final, eu também desenho um polígono na posição atual do ponteiro do mouse. Voltando para o loop principal, nele eu faço ajuste da resolução da tela. Para isso eu criei uma função dedicada. Uma coisa que eu acho que é interessante comentar é que é bom adicionar uma espera depois de cada clique, para evitar cliques duplos. E agora vamos para a interface do jogo em si, o Heads Up Display. Enquanto o jogador está jogando, eu vou exibir apenas duas informações direto na tela do jogo: a saúde do jogador e se a saída do labirinto está acessível. Para exibir a saúde, eu criei uma imagem com 10 corações, mas só vou renderizar uma quantidade proporcional à saúde do jogador. Então, depois de importar a imagem, eu vou criar uma cópia parcial dela, usando a função de subsuperfícies. Toda vez que eu tiver uma alteração no valor da saúde do jogador, eu preciso atualizar essa subsuperfície. E agora, para saber se a saída está liberada, a ideia é bem parecida. Eu criei uma imagem aqui com um símbolo de saída normal e outro com um sinal de proibido. E também vou usar subsuperfícies. Enquanto o jogador não tiver matado o número mínimo de inimigos e não estiver em segurança, eu vou exibir a versão com sinal de proibido. Eu vou renderizar essas subsuperfícies depois de renderizar os sprites e antes de mandar o frame para a tela. Então elas ficam sempre em primeiro plano. Eu poderia ainda adicionar elementos como a saúde dos inimigos, mas eu prefiro deixar a tela mais limpa. E eu também nesse meio tempo, desde o último vídeo, acabei fazendo algumas modificações na lógica do jogo. Agora ele tem um sistema simples de níveis, onde o tamanho do mapa e a quantidade de inimigos aumenta à medida que o jogador vai avançando. E se ele morrer, ele volta para o nível 0. Mas eu ainda não estou totalmente satisfeito. No geral, o jogo ainda está bastante repetitivo. Por isso, em um próximo vídeo eu quero dar uma pensada no design dos níveis, talvez adicionando um modo de história. Também fiz algumas melhorias nos gráficos. Primeiramente, eu adicionei um segundo nível de blocos, para dar uma sensação que temos casas e prédios. O que acontece aqui é que eu guardo a distância da parede inferior e sigo com o raio até encontrar uma parede superior, ou atingir o limite de incrementos. Então eu primeiro desenho a parede superior e depois a parede inferior, porque
porque a parede inferior pode ocultar parte da parede superior. E para deixar as coisas mais interessantes, eu adicionei texturas para portas e janelas, aproveitando que cada bloco de parede eu tenho 9 regiões de texturas. Eu sempre pego a região central para janelas e a parte superior das portas, e a região central inferior para a parte inferior das portas. E um detalhe mais sutil, eu fiz uma versão da textura de tijolos com blur, para usar nas paredes mais distantes. Assim diminui o aparecimento de artefatos devido ao downsampling, similar à técnica chamada de MIP Mapping. E agora eu já posso disponibilizar o jogo para vocês baixarem no itch.io. Além disso, todos os códigos e itens que estou usando aqui estão disponíveis no meu GitHub. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores dessa série, eu vou deixar um link com uma playlist na descrição. E se você quiser apoiar a produção de vídeos desse tipo, você já sabe o que fazer. No mais, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.